Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer muito a Deus, né? Começando agradecendo a Deus por esse momento que Ele mesmo preparou para cada um de nós. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu, para o coração de vocês, está na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todo o sempre. Meus Amém. Irmãos, eu não posso começar a falar desses 3 versículos sem antes situar vocês em que contexto Paulo escreveu esse capítulo 13, né? Muitas das vezes a gente, eu acho que quase todo mundo já escutou, já ouviu um trecho, né, desse capítulo num convite de casamento ou de bodas, até música tem sobre esse capítulo, né? Mas nada, não passava nenhum momento na cabeça de Paulo, quando ele escreveu nesse capítulo, o amor entre o homem e a mulher. Paulo, quando escreveu esse capítulo, que é a excelência do amor, a caridade aqui é sinônimo de amor, algumas traduções, como a da CNBB, fala excelência do amor, e toda vez que tem caridade, coloca amor. Quando ele escreve esse capítulo, ele não estava falando do amor entre um homem e uma mulher. Não que esse amor seja excluído, não, por extensão, sim, ele compreende esse amor, mas ele tinha direcionado esse capítulo 13 ao amor que o amor mencionado que Paulo quer dizer aqui, é o amor que marca as relações entre os membros de uma igreja, que é o amor ao próximo. E Paulo escreve esse capítulo para uma igreja que não faltava dons carismáticos nenhum. A igreja de Corinto, das igrejas que Paulo fundou, talvez seja a igreja que mais tivesse dons carismáticos. No primeiro capítulo, ele diz que não falta dom nenhum, nada falta de dom a essa igreja. Mas uma igreja cheia de dons carismáticos era uma igreja cheia de graves problemas, né? Uma igreja que queria servir a Deus, mas que estava no caminho totalmente errado. Uma igreja que vivia vários problemas. Essa igreja, ela se reunia no mesmo local, mas pelo menos ela estava dividida em 4 grupos. Uns falavam, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e outros falavam, eu sou de Cefas, né, de Cristo. Além disso, tinha problemas imorais, graves problemas de imoralidade. Tinha um membro da igreja que ele estava morando, tendo relações com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Os problemas que os membros tinham entre eles, ao invés deles resolver as contendas entre eles, eles levavam para os tribunais, né, que eram tribunais pagãos, assim, porque eram pessoas que lá estavam, não eram pessoas de dentro da igreja. Além disso, ainda eles tinham dúvidas sobre casamento, sobre divórcio, eles tinham dúvida em relação se quando a pessoa ficasse viúva, a pessoa retornaria a casar ou não. Na hora da ceia, eles já tinham comido tanto e bebido tanto, se embriagado, que na hora de partir o pão da Eucaristia, aquilo já não fazia mais sentido, não tinha mais respeito com o corpo e sangue de Cristo, né? Do Senhor, né? Eles estavam tão divididos que Paulo chegou ao ponto de falar: eu vos quero dar alimento sólido, mas eu não posso, eu tenho que dar leite, porque vocês agem como criancinhas. Vocês são criancinhas porque vivem na carnalidade, vocês são homens carnais, por isso há divergência entre vós.
E se vocês leem todos os capítulos anteriores, tem muitos problemas essa igreja. É nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve esse capítulo 13, direcionado à igreja de Corinto, que ele mesmo havia fundado, mas que ela era cheia de dons carismáticos, e ele, no capítulo 12, ele fala de todos os dons, fala que todos nós temos que buscá-los e buscar todos os dons, mas ele, no final do capítulo 12, ele nos dá uma direção, ele fala, aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. E aí ele começa o capítulo do amor. O dom de todos os dons, o dom supremo, ele começa aqui dizendo que é o amor. Uma igreja que achava que viver a espiritualidade, uma igreja que achava que ela identificava a presença de Deus e o favor de Deus na igreja com uma manifestação carismática e com uma vida totalmente diferente daquilo que Deus queria. Ela achava que, por ter manifestações, ter prodígios, ter milagres, ter profecias, ter dons de línguas, aquilo já significava a presença de Deus ali. Então, Paulo vem para essa igreja e fala, e aí eu começo o versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Paulo aqui, meus irmãos, ele usa uma figura de linguagem que no português a gente chama de hipérbole, do exagero. Ele diz ainda que eu, como homem, ou se existisse homem que falasse todos os idiomas dessa terra, e além de todos os idiomas dessa terra, ele ainda conseguisse falar o idioma que os anjos falam, mesmo assim, se ele não tivesse amor, ele seria como um instrumento musical que toca uma nota só e produz um som horrível aos ouvidos, como um prato, quando a gente aquele prato da bateria que faz tão, um som horrível. Então ele fala que mesmo que um homem conseguisse, quer dizer, ele usa um exagero, porque ninguém consegue falar todos os idiomas, e além disso, falasse um idioma transcendental, mesmo assim, sem amor, seria como um som horrível aos ouvidos. E aqui eu abro um parêntese para falar que, quando ele diz língua dos anjos, não está falando do dom de língua, né? O dom de línguas é outro dom. A língua dos anjos aqui, meus irmãos, a gente nem sabe qual é, porque todas as vezes que os anjos eles vieram a serviço de Deus, eles falaram o idioma da pessoa com quem eles tinham que dar o recado, dar a mensagem que Deus. Quando ele chegou para Nossa Senhora, para Maria, ele falou, ave cheia de graça. Ela não precisou de intérprete, né? Ela soube, ela escutou, ela entendeu o que o anjo queria falar. Quando ele chegou para Daniel, homem da predileção do coração de Deus, Daniel entendeu. Então, ele usa essa figura de linguagem para dizer que mesmo que falasse todos os idiomas da terra, que se esgotasse todos, e você conseguisse falar o idioma que os anjos se comunicam, se você não tiver amor, isso não vale de nada. Seria um som horrível, de uma nota só, insuportável para os nossos ouvidos. E ele continua, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, amor, não sou nada. Ele usa a figura de linguagem, porque mesmo o profeta dos profetas, o maior profeta, nunca um ser humano, ele vai saber, ele vai ter conhecimento de toda a ciência e nem conhecer Deus por completo, porque nós sabemos que nós conhecemos Deus em parte, conhecemos partículas de Deus e só aquilo que ele nos deixa conhecer, né? E mesmo que uma pessoa tivesse a fé suficiente para transportar uma montanha, se não tivesse amor, nada seria. Então, aqui, meus irmãos, eu vou falar um pouco da fé em relação também ao que Tiago fala na carta dele, né? Porque Tiago fala assim, credes em Deus, fazeis bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios têm fé em Deus, creem em Deus. Então, ele fala, fazes bem, eles creem e tremem. Qual a nossa diferença para eles, se até eles creem?
porque nós amamos, nós podemos amar e nós somos obedientes, nós podemos obedecer a Deus, e isso eles não conseguem. Eles não conseguem amar e nem obedecer a Deus. E continua no 3º versículo: ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Aqui, meus irmãos, ele diz que mesmo que uma pessoa doe tudo que tem, aquilo que o jovem rico não conseguiu fazer quando ele chegou para Jesus e falou: mestre, eu já cumpro todos os 10 mandamentos, o que eu preciso fazer para conseguir a salvação? Jesus falou: vende todos os seus bens e dá aos pobres. Ele falou: isso eu não consigo fazer, e saiu entristecido. São Paulo falou: mesmo que existisse uma pessoa que fosse capaz de vender todos os seus bens e doasse aos pobres, sem o amor, nada disso valeria. E aí eu lembro da carta de Tiago de novo, que fala assim: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. A fé sem obra é morta. E São Paulo, ele bota ainda mais nisso. São Paulo fala: olha, mostra a tua fé, que com a palavra você remove montanhas. Tiago mostra a fé, que a fé em ação se traduz em caridade, em obras. E São Paulo vem falar: você pode ter uma fé de palavras e você pode ter uma fé de obras, mas se você não fizer todas essas coisas por amor, nada disso vale. Ainda que uma pessoa se martirize no tempo de hoje, dizendo que está se martirizando por Deus, se entregue pela morte, se ela não estiver fazendo por amor, mas para que os outros vejam também que ela é uma pessoa tão religiosa, que ama, ela está querendo que as pessoas achem que ela ama Deus e não que ela ame, nada disso tem valor se não for por amor. Quando você vai lendo esse capítulo 13, que também tem 13 versículos, você vai vendo que ele vai falando que o amor é paciente, o amor não tem inveja, o amor não é arrogante. Ele personifica o amor. E quem é o amor senão Deus, né? Na carta de São João, na primeira carta de São João, ele fala: Deus é amor, né? E Deus amou de uma tal maneira o mundo que entregou o seu único filho para que não perecêssemos, né? Mas para que tenhamos a vida eterna. E Jesus nos amou de uma tal maneira que ele carregou sobre ele todas as dores, todas as nossas iniquidades, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, Jesus é o próprio amor. Amar ao próximo é estar em comunhão com Jesus. Por isso que São Paulo, ele vai falar que o amor é a excelência de todos os dons. Aquela igreja, ela praticava todos os dons carismáticos, porque o dom que Deus dá para a gente é irrevogável, meus irmãos. Deus não tira nada. Deus não é igual a outras entidades de outras religiões, que você serve, no momento que você para, aquele cavalo não serve mais para montar, entendeu? Mas Deus não. Deus, quando dá uma coisa, ele é irrevogável. Lúcifer era um querubim ungido, ele tinha todos os dons e talentos. Quando ele caiu, Deus não tirou nada dele. Assim é conosco, né? Deus dá os dons carismáticos para nós, e os dons carismáticos são maravilhosos, porque eu sou da renovação, eu amo ser da renovação carismática. Mas São Paulo vem dizer assim: Andréia, ainda que você tivesse todos esses dons, se você não fizesse pelo motivo certo, que é o amor ao próximo, não valeria nada para você. É lógico que Deus iria me usar para o outro, porque o dom é de serviço. Os dons carismáticos são de serviço, diferente dos frutos que o Espírito Santo produz em nós, porque nós sabemos que uma das marcas do Espírito Santo em nós é a fé no Filho de Deus, que é Jesus. E os frutos desse Espírito, um deles é o amor, são 9, amor, alegria, está em Gálatas, acho que é 2, né? Gálatas 5:22. São 9 frutos, né? Esse é o fruto do Espírito Santo. Você fica mansa, você tem autodomínio, você é uma pessoa alegre, você tem amor ao próximo. Agora, os dons carismáticos são não um dom nosso, é um dom de serviço. Então, São Paulo queria dizer assim: olha, vocês não estão próximos a Deus, vocês só estão servindo com os dons, porque Deus não vai deixar de curar uma pessoa que precisa cura porque você está com pecado. Mas, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala assim: olha, quando a gente morrer, a gente não leva nada. E a Bíblia nos diz que isso é mentira, porque quando a gente morre, nós levamos as nossas obras. Em Apocalipse 20, 12b,
fala assim: e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. E aí em Apocalipse, aí tem muito falando sobre isso, mas só vou mais falar uma aqui para vocês. Apocalipse 2:2. Fala assim. Deixa eu voltar aqui para cima. Apocalipse 2:2. Conheço tuas obras, teus trabalhos e tua paciência. 3:8. Conheço as tuas obras e eu pus diante de ti uma porta aberta. Deus conhece as nossas obras. Tudo que nós fazemos aqui fica registrado no livro das obras. Então, se nós temos dons a serviço, nós temos obra. E para que essa obra seja uma obra que vai nos trazer, vai nos ajudar na nossa salvação, é preciso que façamos com amor. Não é que nós vamos fazer isso só para ser salva, mas a salvação é o motivo para que nós caminhamos e façamos a obra de Deus, mas que é para dizer que tudo está escrito, tudo está documentado. Deus conhece as nossas obras, né? E aí você pode me perguntar assim, André, mas tem como eu doar todos os meus bens para a caridade, para o pobre e não ter amor? Eu vou te responder, tem. É o que mais a gente está vendo na televisão no dia de hoje. Empresas doando milhões e milhões em aparelhos, em máscaras e luvas, e é por amor ao próximo? Ou é para ter isenção do imposto, né, dos tributos? Não é para que no portfólio dela, ela no final dessa pandemia, ela saia com uma empresa que ela ajudou a sociedade na hora de uma crise mundial? Não tem várias pessoas que tiram fotos ajudando a outra para mostrar, para ganhar stories, sei lá, curtidas, seguidores no Instagram? Então, há, sim, né, como você ser caridoso sem ter amor pelo que você faz, sem ter vontade realmente de ajudar o próximo, sem amor ao próximo. Meus irmãos, Deus que é amor, que São João diz lá na primeira carta dele, São João diz assim também: se você diz que ama Deus e odeia seu inimigo, você é mentiroso, porque se você não é capaz de amar aquele que você vê, você não consegue amar a Deus que você nunca viu. E Jesus, ele nos ensina, ele pega os 10 mandamentos de Moisés e praticamente reduz em um. Ele fala: ama teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então era isso que São Paulo queria falar para essa igreja, que é a igreja de Coríntios, né? Hoje somos nós. Ele quer falar: olha, os dons espirituais são maravilhosos e aspirai os dons superiores, aspirai todos. Deus quer que todos nós tenhamos, mas saiba que o primeiro, a excelência dos dons é o amor, porque sem ele, suas obras não serão registradas. Para ele, para Deus, nada que você fizer aqui, se não for com amor, tem sentido, porque Jesus é o verbo de Deus, é o próprio amor de Deus encarnado, e ele veio no mundo para nos ensinar o que é amor. Amar, meus irmãos, é uma questão de decisão, não é gostar. A gente escolhe quem a gente gosta, agora amar, a gente é obrigada, a gente tem essa obrigação de amar o outro, mesmo aquele que possa ter te feito alguma coisa, você, quando ele precisar de você, você não vai fazer porque você não... eu não gosto, não vou fazer. Não, eu vou fazer, porque mesmo eu não gostando, eu o amo como irmão, porque foi assim que Jesus nos ensinou, ter esse amor, essa visão com o próximo, e que eu peço a Deus para que essa palavra, para que nosso coração esteja aberto para essa palavra, para aqueles que... pode ter gente aqui que não conhece os dons carismáticos, e nós que somos da renovação, que conhecemos, para aqueles... serve para todos nós, para aqueles que não conhecem, que se acha pequeno, que tem vergonha de louvar, de adorar, de fazer alguma coisa porque acha que não tem dom nenhum. Meu irmão, se você tem o dom do amor, você tem tudo. Você já tem o primeiro dom de excelência. E peça a Deus aspirar, e peça porque Ele vai dar, porque Deus quer que todos nós tenhamos esses dons para que possamos ajudar uns aos outros. E nós que temos, nós da renovação carismática, que essa palavra hoje venha nos alertar, venha nos alimentar, para que todas as nossas ações
não sejam para a nossa vanglória, mas que sejam em primeiro lugar para o amor ao próximo, para o amor a Deus, que Deus está em primeiro lugar. Fazer por amor para o outro, a serviço do outro, mas sempre com amor. É essa palavra, meus irmãos, que eu tenho hoje, que Deus nos deu hoje para mim e para você. Amém.